O mundo tem passado por um período, atualmente, de muitas aprovações, com ajustes sociais, econômicos e com uma reforma, né, de transição humana muito forte. E para aplacar um pouco, né, cara, esse peso, né, que as pessoas têm passado nesses últimos tempos, amigos meus e eu tivemos uma ideia: apresentar um projeto, né, de apresentar um projeto de exposição temática no mês de outubro, que é o mês das crianças, né, para o Royal Plaza Shopping, para fazer algo que remetesse, né, a uma das melhores épocas das nossas vidas e na vida de muitas pessoas, que eu acho que nesse momento, mais do que tudo, precisam de um pouco de alegria no seu cotidiano. E a exposição iria abordar uma das melhores épocas da nossa vida e da vida de muitas pessoas, que é a infância e a nostalgia. Desde o dia 5 até o dia 24 de outubro, né, eu participei diariamente do Multiverso Expo, Heróis da Nostalgia, realizado pela nossa loja THX Comics e Multiverso Geek Store, em parceria, né, com o Royal Plaza Shopping. E com o apoio, né, dos nossos queridos amigos Marcel, o Regis, o Rodrigo, né, Emanuele, o Uriel, o meu sobrinho Gabriel e a minha esposa Michelle. Na exposição, assim, nós tivemos inúmeros itens, né, e entre eles, Super-Homem. E sem sombra de dúvidas, cara, foi uma experiência assim inesquecível, que me trouxe, né, cara, uma nostalgia muito maior do que eu esperava. E uma delas foi, uma das minhas lembranças, né, foi quando assisti o filme do Super-Homem de 78, pela primeira vez na TV, quando eu tinha 4 anos de idade. Foi uma experiência para mim que até hoje foi uma experiência mágica, né? E aquela cena do Super-Homem salvando a Lois no helicóptero me emociona até hoje. Aquilo é espetacular. O Super-Homem foi criado por George Siegel e Joe Shuster e lançado pela DC Comics em 1938. E ele é o primeiro grande ícone dos quadrinhos a abranger todas as mídias culturais, desde histórias em quadrinhos, tiras de jornais, programas de rádio, seriados de TV, animação e filmes. E ele é incontestavelmente um ícone, né, do século, um dos maiores ícones do século XX, que permeia a lembrança e traz nostalgia a muitas pessoas até hoje. A primeira lembrança que me traz nostalgia assim, em relação à minha infância foi da vez que minha mãe me trouxe uma action figure e ela tipo, pegou e fez uma surpresa, tipo uma coisa nada mais simples assim, mas fez uma surpresa que foi guardar, tava chovendo muito e foi guardar a action figure dentro da jaqueta assim, e eu vi que ela tava com a jaqueta muito grande, daí ela abriu e daí pra mim foi uma surpresa foda assim, ela do nada trazia um brinquedo, não era aniversário, não era nenhuma data especial, ela pegou e trouxe um Superman da morte do Superman pra mim. O que mais me chamou a atenção, assim, e o qual eu tenho lembranças também, é o Superman. Tanto na trajetória de quadrinhos, quanto na trajetória do cinema,
né? A minha avó falava do Superman, o Superman, nossa. Então, tudo aquilo que aconteceu com o ator que se acidentou e ficou paraplégico, toda aquela... Então, tem toda uma questão muito humana, apesar dele ser o Superman, né? Mas o personagem ali, como a gente internalizou isso. A exposição do Multiverso Expo, Heróis da Nostalgia, a produção do evento, né, tentou abranger pelo menos uma falange dos principais heróis dos quadrinhos, tanto DC quanto Marvel, né, que tivesse uma forte participação no movimento cultural de várias mídias. E com certeza o maior ícone depois do Super-Homem, né, que surgiu um ano depois, em 1939, foi o Batman, né, criado por Bob Kane, criado pelo Bob Kane e pelo Bill Finger, e que atualmente é incontestavelmente o pilar comercial e intelectual da editora DC Comics. A minha primeira lembrança do personagem foi quando eu estava passeando com a minha tia e minha mãe, e eu passei na frente de um sebo e vi uma capa, né, de uma revista do Batman que eu vidrei e fiquei pedindo até que minha tia me dê de presente. A revista que eu ganhei foi Batman, Cavaleiro das Trevas, volume 1 do Frank Miller. E 2 anos depois eu assisti, né, ao filme do Batman em 1989 nos cinemas, e depois daquela experiência eu nunca mais me separei do mundo dos quadrinhos. Não dá pra não citar o Batman, que desde sempre foi um dos meus personagens favoritos, assim, dos quadrinhos, e depois ele foi muito bem adaptado para os cinemas através do primeiro filme do Tim Burton, e que me fez voltar a ler Batman. Entre muitos momentos da minha infância, né, um bem específico assim que me remete muita nostalgia e que hoje ainda eu falo e comento muito, são os famosos VHS, né, as fitas que a gente pegava na locadora, e principalmente na escola. Então, quando a turma se reunia, né, de tardinha ali, porque eu era semi-interna, então a gente tinha um período ali que todos se reuniam, tinha um filme da vez, aquelas tardes chuvosas, quando a gente ficava olhando os filmes do Batman, né, aquela coisa toda sombria mesmo, né, então isso traz muito a minha infância, e hoje em dia, quando eu revejo, eu sempre lembro e sinto, né, exatamente algo que traga essa minha sensação, assim, né, de saudade, enfim. Durante toda a exposição, o público se maravilhou com a seleção dos personagens que a gente procurou colocar ali, né? Incluindo heróis de todas as eras, tais como Mulher Maravilha, da DC Comics, né, que teve a sua primeira aparição na edição do exemplar de All Star Comics Volume 8, lançada em janeiro de 1941. E que também, dentre os personagens ali, abrangia várias mídias, entre elas a clássica série televisiva Quadrinhos da Carta. E na editora Marvel Comics, né, nós selecionamos o ícone, né, o espetacular Homem-Aranha, que estreou na edição de Amazing Fantasy Volume 15 em 1962 e foi criado pelo Stan Lee, o Steve Ditko, e com os apoios criativos do mestre, né, Jack Kirby e Joe Simon, e que teve uma animação sensacional na década de 90. Numa distribuição Galies Video, o Homem-Aranha. A década de 60 foi de grandes mudanças para os quadrinhos, principalmente no que se refere à editora Marvel Comics, que vinha inovando no conceito de como escrever histórias em quadrinhos com a proposta de se aproximar de causas sociais e personagens mais humanos. E uma das criações que eu mais admiro na Marvel são os X-Men, que foram criados em 1963, né, pelo mestre Stan Lee, o Jack Kirby, cujo meu primeiro contato foi com uma minissérie em quatro partes, X-Men Classic,
lançado, né, em formatinho pela editora Abril Jovem. E que mostra, né, a fase da segunda Gênese, né, que é a segunda fase dos personagens, que foi escrito pelo mestre Len Wein e Chris Claremont. Mas eu acho que a maior porta de entrada para muita gente da minha geração foi uma das melhores mídias dos X-Men feitas até hoje, a animação da Fox, de 1992. Eu tenho quase 40 anos de idade, então quem se encontra nessa faixa dos 30 e poucos, quase 40, não tem como não se lembrar de uma ícone da nossa infância, a Xuxa. Vou estar com você, brincar com você, deixar correr solto que a gente quiser. Em qualquer faz de conta, a gente apronta. É bom ser moleque quando puder, ser super-humano, boneco de pano, Menino, menina que sabe o que quer. se tudo que é livre é super incrível, tem cheiro de bala, capinha, chulé. Doce, 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 a vida é um doce, vida é mel. Escorre da boca, feito um doce, pedaço do céu. O programa da Xuxa, ele influenciou uma geração inteira pelo formato inovador e por ser um programa que tinha os melhores desenhos animados. Uma nostalgia total. Cara, eu acho que o que traz nostalgia assim, pro pessoal da nossa idade, querendo ou não, é o show da Xuxa, cara. Tu acha que assim, ó, tu pensar assim, pá, pior, show da Xuxa, a hora do capeta. É a hora do capeta, né? O nome do programa Serginho Malandro que tinha. Não me lembro. Eu acho que era a hora, eu acho que era a hora do capeta. Que era o que tinha os desenhos, né, cara? Que tinha Thundercats, He-Man, o Jazz quando era na parte da tarde, mas era isso aí. Eu acho que é o show da Xuxa. Essa exposição teve tudo a ver com a minha infância. Eu nasci no início dos anos 80, então eu atravessei toda a década de 80, a de 90, de 2000, sempre gostando e cultivando de todos os desenhos, filmes que surgiram nessa época. E eu trago até hoje, então, essas lembranças não só na memória, mas também na minha coleção, na decoração, enfim, por toda a casa, por várias redes sociais, enfim, na minha vida. Esse universo inteiro que estava exposto ali nas mesas, ele está muito presente na minha vida ainda hoje. A coleção do He-Man me marcou bastante, porque todas essas lembranças que o cara tem de acordar cedo, de manhã e ver um programa infantil, uma animação, não tem como isso não fazer bem pro cara, porque é um momento que tu viveu sem problemas, sem maiores problemas, né? Tu tá ali tranquilo, vivendo aquela felicidade de infância, assim. Então o He-Man é uma coisa que me marcou bastante. Eu gostava muito, tanto do desenho do He-Man, quanto do filme do He-Man, quanto dos brinquedos do He-Man. Eram assim, tipo, das brincadeiras favoritas que eu tinha, era brincar com o pessoal da rua, porque eu só tinha 2 bonecos, e tinha pessoal lá na rua que tinha a coleção inteira, tinha o castelo, tinha as naves, tinha os bichos, o gato guerreiro, a pantera do esqueleto, enfim, a gente se divertia, a gente se reunia e juntava toda aquela coleção e brincava assim, ó, dias inteiros com aquilo. E os Defensores do Universo.
Eu sou Adam, príncipe de Etéria, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Pacato transformou-se no possante gato guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo. Só mais 3 pessoas conhecem o segredo. Nossos amigos a feiticeira, o mentor e Gorfo. Juntos defendemos o castelo de Grayskull contra as forças malignas do esqueleto. She-Ra, a Princesa do Poder, foi uma animação matutina do show da Xuxa que também admirou muito a nossa geração, exatamente por ser a fórmula semelhante do He-Man, mas com uma heroína feminina. Um outro personagem que eu admiro muito, a irmã do He-Man, tava lá na exposição também, a She-Ra. Pra mim, a She-Ra é uma vanguardista do empoderamento feminino, porque, pensa comigo, anos 80, a mulher ainda era vendida naquela época ainda como muito fragilizada, sempre em busca de um relacionamento amoroso, sempre sofredora, sempre na sombra de um homem. A She-Ra não era nada disso. A She-Ra era páreo com He-Man em termos de força, de independência. Ela não tinha um namorado, ela era extremamente independente, feliz com a solteirice dela, não tinha dramas pessoais e de relacionamento. Então, assim, era uma mulher forte, decidida. Enfim, é vanguarda do empoderamento, então acho muito boa toda essa história e a trajetória da She-Ra e também o fato dela ser irmã do He-Man, acho muito legal. Eu sou a Dora, a irmã gêmea de He-Man e defensora do Castelo de Cristal. Este é Espírito, meu estimado cavalo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui minha espada mágica e disse: pela honra de Grayskull! Somente algumas pessoas conhecem meu segredo, entre eles a Esperança da Luz, Madame Riso e Corujito. Juntos, eu e meus amigos da Grande Rebelião tentamos libertar a Etéria das terríveis forças de Horra! Uma das animações que também marcaram a minha infância e a infância de uma geração inteira foram os Thundercats, né, que foram criados pelo artista Ted Wolfe e desenvolvido pelo Leonard Starr, que surgiram em 1985 e que trazem nostalgia para muita gente até hoje, mesmo com o passar do tempo, e se mostra uma animação extremamente bem desenvolvida, que teve em torno de 3 temporadas e um longa-metragem, que são os Thundercats Ho!, que é a nostalgia pura, né? Um personagem estava na exposição, o Lion dos Thundercats, que é um dos meus desenhos favoritos da infância. O principal, assim, de trás pra frente, o terceiro é o Pantro dos Thundercats, o segundo é o Pantro dos Thundercats, o primeiro é o Pantro dos Thundercats. Tá? O Pantro dos Thundercats, claro, cara, é o Vin Diesel dos anos 80. Tem 2 Pantros, né? Tenho 2 Pantros. Não, agora falando sério, assim, o Pantro é dos meus mesmo, é o Pantro e o He-Man. Sim, os que mais. Em geral, entendeu? Os Thundercats em geral, mas é que o Pantro era um destaque na época. Na época o Pantro era o que o Wolverine é hoje. O Deadpool e o Wolverine, vamos dizer assim, seria o Pantro dos anos 80. Thunder! 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 Thundercats! Oh!
A Caverna do Dragão foi criada em 1983 pelo Kevin Paul Coates, Mark Vanier e Dennis Marks. E a série animada contou com 27 episódios, né, que foram produzidos até 1985. A animação chegou aqui no Brasil também no programa do Show da Xuxa. E a Caverna do Dragão, cujo diorama, né, da Iron Studios foi lançado há muito tempo atrás e trouxemos para o Multiverso X, para a Nostalgia, é uma peça espetacular que trouxe uma comoção enorme em muitos espectadores que passaram pela exposição. E trouxe uma nostalgia assim, tremenda para uma geração que pôde, né, acompanhar essa animação maravilhosamente atemporal. Caverna do Dragão, né? Quem nunca se acordou cedo para olhar um desenho, né? Então, quando eu era criança, a gente se acordava cedo e ansiosa para não perder o programa, né, da Caverna do Dragão e acompanhar toda aquela saga, né? Até mesmo, nossa, assim, é bem nostálgico, né? Lembrar da Caverna do Dragão que estava na exposição. Vejam o brinquedo Caverna do Dragão! Opa! Que legal! Não tô vendo graça nenhuma! Eu estou gostando! O que está acontecendo? Onde estamos? Cuidado! Aventuras, perigos, o bárbaro, mágicas, cavaleiros e acrobata. Quem é ele? Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Os filmes da década de 70 e 80, nem todos nós podíamos assistir no cinema, né? Ou no aparelho de videocassete, que era um eletrodoméstico de luxo na época. Não. Grande parte da nossa infância e grande parte da nossa geração assistia os filmes que nos marcam até hoje na televisão, cara. Né? Em programas da Rede Globo como Tela Quente, Sessão da Tarde, Supercine, Temperatura Máxima, Domingo Maior, Sessão de Gala, Corujão, que passava de madrugada. Então, assim, foi uma fase sensacional que marcou a nossa infância, a nossa juventude com essa nostalgia única. Muitos desses filmes dos anos 80 eu acabei vendo na TV, né? Porque não tinha idade pra ir no cinema, enfim. Então, muitos desses filmes que eu gosto bastante, eu assisti em família, tipo pai, mãe, irmão, tudo vendo Predador, né? E curtindo junto isso. Essa é a maior memória, a melhor memória que eu tenho, assim, desses personagens, né? Tipo, a família unida e tal, sem esses problemas que acabam nos afastando, né? Vida adulta, cada um segue um caminho. Então a melhor memória que eu tenho é essa. Talvez por isso a maior grande parte da minha coleção sejam de personagens dos anos 80, de filmes de ação, de entretenimento, né? É uma das coisas que mais me marcou, assim, porque nunca mais aconteceu de reunir a família para ver um filme do Alien, sabe? Mas era o que tinha, tipo, não tinha videocassete, não tinha nada, tinha tela quente. E eram esses filmes que faziam a nossa alegria, assim, nas segundas-feiras. Se tratando de quadrinho nacional, a década de 80, no caso na década de 80, a Turma da Mônica é uma das mídias que mais nos marcaram também, e que fazem parte da nossa infância. Foram as animações, né, clássicas da década de 80 da Turma da Mônica, que apesar de a gente não ter tido memorabilia na exposição, não podia ficar de fora, né, desse registro nostálgico. E que nós assistimos na TV, cara, nos especiais de Natal com a família em casa. A Turma da Mônica maravilhou e alfabetizou a nossa geração e ainda maravilha, né, e alfabetiza as novas gerações. E é um dos maiores legados dos quadrinhos nacionais criado pelo mestre Maurício de Souza. A lembrança da minha infância é Turma da Mônica. Uma caixa debaixo da cama que meu pai deixou com mais de 100 histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. E toda noite lia uma história em quadrinho. Ainda se tratando de cinema, um gênero que nos marcou muito na década de 80 pelo impacto, né, que nos causou, foram os clássicos filmes de terror.
que passavam na grade noturna da emissora Rede Globo e de outras emissoras, como a franquia Sexta-feira 13, né, e outros filmes do tipo Hora do Pesadelo, Halloween, Chuck, né, o boneco assassino, Massacre da Serra Elétrica, né, Ash e The Evil Dead, né, do Evil Dead, It, A Coisa, né, e são obras do gênero de terror que tiveram um espaço especial no Multiverso Expo, Heróis da Nostalgia. Acho que foi no momento que comecei a acompanhar de novo assim, os filmes de terror e perceber que os que eu mais gostava são os antigos, assim, desde os... Claro, tem muito filme antigo, de 60, 70 que é bom, mas os que eu mais me lembro, os que eu mais gosto são dos anos 80. Aí, a partir do momento que eu comecei a assistir mais esse tipo de filme, me deu vontade, assim, porque desde criança eu sempre curti, né? Me deu vontade de começar a colecionar coisas relacionadas aos filmes que eu gostava. Desde criança eu sempre gostei muito de rock. Eu acho que, querendo ou não, de uma forma ou outra, principalmente os filmes de terror dos anos 80, eles estão ligados, assim, ao lance do rock, entendeu? Então, eu ver aquela coisa que eu, tipo, às vezes era mal feita, mas eu gostava daquela ambiência, a paleta de cor, tudo aquilo, eu acho que foi uma coisa que me chamou a atenção desde criança. Quando eu era criança, eu até, tipo, preferia olhar um filme de terror, às vezes, do que a desenho animado. O primeiro que eu vou citar, que eu acho que não tem como não ser o primeiro, sim, pra mim, é o Jason, de Sexta-feira 13. Além de, tipo assim, antes mesmo de eu saber, assim, o que era filme de terror, assim, eu acho que eu já conhecia ele pelo fato da máscara dele ser uma coisa muito icônica, entendeu? Porque sempre teve muita easter egg ou menção do personagem até em desenho animado e outras coisas, então eu acho que não tem como não mencionar ele. O próximo seria, eu acho que o Ash do Evil Dead, porque eu acho que é o filme que meio que é o culpado, assim, de eu querer comprar os bonecos, entendeu? Porque, tipo, eu sempre gostei, assim, mas nunca fui atrás de ver action figure de terror, assim. Depois que eu assisti o primeiro Evil Dead, comecei a pesquisar, porque também acho a paleta de cor do filme, toda a ideia do filme eu acho muito foda. Comecei a pesquisar brinquedo e comecei a ficar meio que vidrado, assim, em brinquedo de terror. E depois eu acho que mas por questão de apego e gosto mesmo, o Michael Myers do Halloween. Eu acho a ideia dele muito foda, estudei também como foi inventado o personagem, como o John Carpenter pegou e fez toda a arquitetura, assim, do filme. Eu acho um bagulho muito foda mesmo. E uma franquia do gênero de terror, do gênero de terror, né, no espaço, por assim dizer, que nos assombrou na infância e que rende frutos até hoje, né, na franquia cinematográfica, que estava no Multiverso Expo, Heróis da Nostalgia, são os filmes do Alien, né, cara, que eu vi, se não me engano, na década de 80, no programa Super Cine, que passava sábado à noite, né, na Rede Globo. Cujo filme me aterrorizou muito pela carga do clima de suspense do Alien, né, que, se a gente for analisar, aparece durante o filme por poucos minutos, mas que é uma presença forte que assusta só pelo fato da gente saber que ele está ali. Para não deixar fora os filmes de ficção e terror, eu citaria a Ripley, do Alien, que é uma personagem feminina assim muito forte, e o filme me marcou bastante também, porque o primeiro filme era um terror e eu também não queria ver, eu tinha medo e tal, tive pesadelo. Daí veio o segundo filme com a outra pegada, né? Eu meio que assimilei a forma como a Ripley viveu. No primeiro filme ela passou fugindo daquele medo, sentindo medo e fugindo. No segundo filme ela enfrentou os problemas dela. E isso foi uma lição muito grande. E poxa, quem disse que hoje a Mulher Maravilha é um personagem feminino forte é porque não conhece ainda a Ripley dos primeiros filmes da saga Alien. Um dos colecionáveis que ganhou uma atenção enorme do público que visitou o Multiverso Expo, Heróis da Nostalgia, foram os Simpsons. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o seriado dos Simpsons foi na casa da minha avó, né, cara, um pouco depois de estrear na emissora Rede Globo em 1991. E pra mim é a melhor animação e melhor série do gênero, assim, nada se compara. A animação, né, cara, do Simpsons foi criada pelo Matt Groening, né, e ela, se não me engano, ela estreou em episódios curtos, né, em 19 de abril de 1987, lá nos Estados Unidos, e num intervalo de um programa que se chamava Tracy Ullman Show. Só que aí o programa teve um aumento de orçamento, né, uma mudança de formato para episódios de 20 minutos, com uma produção melhor. E que viria a estrear lá nos Estados Unidos, se não me engano, em 1989 e aqui no Brasil em 1991. Eu me lembro que no início as aventuras dos Simpsons, dos episódios, eles tinham um foco muito mais centralizado no Bart, né, no Bart Simpson. Mas com o amadurecimento da série, né, eles começaram a centralizar um pouco mais o foco da série no Homer Simpson, né? Foi ganhando um pouco mais de destaque, né, pela personalidade mais humana e mais hilária. Os Simpsons, aquela coisa que ali mostrava, tu vê, nossa, que fofinho, que amor, fez parte durante tanto tempo, né, o desenho.
E tu sempre buscando mais e achava graça das piadas. Tu sente tudo aquilo, né? 91 séries inéditas. Tudo a ver na Globo. Os Simpsons. Bart, hora do treinamento. Você não quer ir para o Brasil e disputar as Olimpíadas do Faustão? Certo, pai, lá vou eu. Os Simpsons. Uma família da pesada. Um super sucesso da TV americana pra gente de todas as idades. Estreia sábado, dia 6. Globo e você. Tudo a ver. Um gênero que rompeu um pouco com a influência apenas de produções norte-americanas, né, na nossa infância, foi um gênero chamado Tokusatsu, né, com a série do Fantástico Jaspion, que era exibido na TV Manchete, e depois trouxe, né, uma avalanche de séries muito legais, como os Changemans, o Jiraiya, Lion Man, os Flashmans, e traz uma nostalgia para toda uma geração. Na época das locadoras, né, que hoje quase não existe, né, muita gente não conhece. Eu tenho uma memória mais afetiva, assim, de recordação mesmo, eu não me lembro muito pouca coisa e tal, mas tinha o hábito de ir na locadora com meu pai ou algum conhecido e tal, com familiar, e alocar ali as fitas VHS de Tokusatsu que reuniam alguns episódios e tal, né. Fantástico Jaspion. Versão brasileira, Alamo. Come on boy, 辛い時ほど Come on boy, 笑おうぜ、そうさ勇気がすぐ戻る。男だもんな、若さだもんな、心の炎が眩しいもんな。振り抜けら小さな木の根を上げれば無限の明日。ジャスピオン、大きな悪ほどジャスピオン、不足はないぜ。俺が正義だ。ジャスピオン。Com esse primeiro contato com a cultura japonesa por intermédio do Jaspion, um dos maiores fenômenos da animação japonesa do Brasil, que sem sombra de dúvidas ajudou com que a era dos animes se iniciasse, foi o Cavaleiro Zodíaco, né, que foi criado pelo escritor e artista, né, Masami Kurumada, e cuja série foi lançada em 1985, e que começou a ser veiculado aqui no país em 1994, também pela Rede Manchete. E trouxe uma invasão, cara, de animes no Brasil, criando uma nova onda para uma geração dos anos 90. Dos Cavaleiros do Zodíaco, então, o Seiya, que era um personagem ícone dos anos 90, que
pra mim é o clássico dos Cavaleiros do Zodíaco é o Seiya. Os Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Pega nos feitos e desejos a realizar. Pois as asas e o coração sonhador ninguém irá roubar. Senseiya, guerreiro das estrelas. Senseiya, nada a temer, oh yeah. Senseiya, unidos por sua força. Senseiya, pegados até vencer. Os Cavaleiros do Zodíaco abriram um caminho para outro anime que até hoje tem uma apelatividade estrondosa, que é o Dragon Ball, que é um mangá criado pelo autor, Akira Toriyama, em 1984, e que fez parte de uma publicação japonesa chamada Weekly Shonen Jump, até o ano de 1995, e cuja animação estreou aqui pela emissora do SBT em 1996. Vamos desvendar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Vamos decifrar as esferas do dragão. O monstro desconhecido mora ali. Vamos lá buscar as esferas do dragão. Uma viagem no rastro do sol. Vamos revelar as esferas do dragão. É força pra lutar, é Dragon Ball. Tentando conquistar o azul do céu, trazendo na mente um sonho de caçador. E uma grande armadilha preparar, numa nuvem dourada navegar. Viver o fantástico, uma aventura, indo de encontro ao dragão. Confiante nos desejos de vitória, certo de que nada foi em vão. Confiante nos desejos de vitória, certo de que nada foi em vão. Vamos desvendar as esferas do dragão. Esse é o maior mistério que já vi. Vamos decifrar as esferas do dragão. Um monstro desconhecido mora ali. Vamos lá buscar as esferas do dragão. Uma viagem no rastro do sol. Vamos revelar as esferas do dragão. É força pra lutar, é Dragon Ball. Por mais que a animação do Dragon Ball, que lá no Japão estreou muitos anos antes, tenha chegado aqui no Brasil de forma um pouco tardia, a comoção que os itens do Dragon Ball tiveram no Multiverso Expo, a nostalgia, foi sensacional, fortalecendo ainda mais a nostalgia desse fenômeno chamado Dragon Ball. A força que os mangás têm tido no Brasil desde o advento de animações como Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball trouxe um dos últimos grandes fenômenos das últimas 2 décadas, desde 97 lá no Japão e 2007 aqui no Brasil, publicado pela editora Panini, com os personagens da galeria do mangá e anime Naruto, criado pelo autor, Masashi Kishimoto, e que foi vinculado aqui no Brasil também pela emissora SBT. Bom, o meu primeiro contato assim, com o Naruto foi acho que na televisão, na época que eu passava no SBT. Até engraçado porque na época eu não dei muita bola, assim, eu nunca fui assim muito de... Apesar de eu gostar de cultura pop e tal, eu nunca fui um fã, assim, nunca me interessei muito assim na época da infância, eu tinha outros interesses e tal, eu gostava de jogar bola, então era uma coisa mais
Pra quem viveu anos 90 ali, é uma coisa até mais corriqueira e tal, não era muito ligado à tecnologia, essa parte mais de cultura mesmo, pop em geral, né? Mas depois, com o tempo, passou alguns anos e tal, eu voltei a colecionar quadrinho, né? Eu colecionava um pouco antes e tal, Homem-Aranha e tal, fiquei muito tempo sem colecionar, mensal, muito por conta da qualidade do material, que era muito ruim. E depois, com o tempo ali, mais alguns anos, 3, 4 anos depois e tal, eu comecei a colecionar quadrinho e comecei a colecionar mangá. Daí o primeiro mangá que eu colecionei foi o Naruto, né? E eu me interessei pela história e comecei a assistir os episódios, né? A baixar os episódios, no caso, né? Que não me lembro se já passava na televisão ainda. E basicamente esse foi o meu primeiro contato com a série, né? E depois eu gosto muito, é uma série que eu acho muito interessante e tal. Tem vários elementos ali que até hoje são bem interessantes e tal. A série em si, ela tem vários clichês assim do gênero, né, da série e tal, que é bem comum, séries contemporâneas ou um pouco antes, tipo One Piece, Dragon Ball também tem algumas semelhanças e tal, que são clichês assim, vamos dizer assim, né, do gênero, né, mas a série em si, ela toca em assuntos assim que, ou arranha pelo menos em assuntos que geralmente na época não se tocava muito em desenhos, né, que é depressão, solidão, algumas coisas mais ou menos que são mais profundas. Claro que a série não é sobre isso, né, mas acaba trazendo esses elementos e tal, e é bem interessante e tal de assistir. Além de outras questões, a parte técnica do desenho, principalmente no início, é muito bem feita, trilha sonora e tal, então tudo isso acabou me motivando a gostar da série até hoje e tal. A conexão que a exposição Multiverso Expo, Heróis da Nostalgia, causou nas pessoas e o vislumbre, né, que aqueles colecionáveis trouxeram foi lindo, cara. O Encanto Esquecido trouxe uma alegria e teve um efeito em que o sorriso de todas as pessoas que passaram ali e enxergaram antigos amigos que o tempo guardou era genuíno e espontâneo. Cara, a gente sabe que vida adulta é complicado, né? Tu se envolve com problemas que tu não tem como tu não escapar, né? Faz parte da vida. E voltar, né, no tempo, através de um quadrinho, de um filme, de uma action figure, alivia muito esse peso, porque muitas vezes tu busca, não conscientemente, mas tu busca uma força pra continuar seguindo em frente, sabe? Então, tu lembrar como as coisas eram mais fáceis e aprender com o tempo e com a vida, eu acho que a nostalgia tá no meio dessa mistureba, assim, dessa coisa de te ajudar no cotidiano a mostrar quem tu é, o que tu aprendeu, porque de certa forma esses filmes, esses quadrinhos, essas animações nos ensinam alguma coisa, a gente aprende depois com o tempo, depois que tu assiste um filme antigão, ele deixa de ser só entretenimento e passa a ser uma espécie de aprendizado, assim. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Então, é uma válvula de escape muito importante. E eu acredito que muitas pessoas que tenham problemas na vida e não conseguem superar isso, é porque eles não exerceram, ou melhor, não exercitaram essa nostalgia na vida deles. O legal da exposição que a gente fez é que tu via que tinha pessoas ali que não colecionavam bonequinhos, né? Tinham pessoas ali que não tinham esse apego à coleção e tal. Mas chegavam ali e viam e lembravam, olha aqui que legal, não sei o que, isso é muito legal. Tipo, tu via que as pessoas estavam rindo, ninguém tava chorando vendo aqueles bonecos ali, né? Então isso acaba sendo, de uma maneira indireta, uma válvula de escape, sim, com certeza. De certa forma, é a força da imagem resgatando aquilo que tá lá guardado dentro de ti, sabe? Tipo, tu tem ali qualquer personagem que seja, que vai te lembrar lá quando tu era criança. Isso de alguma forma te faz viajar um pouco e te traz uma reflexão, assim, tipo, quem tu era e quem tu é hoje. Primeiro, eu quero elogiar, né, a exposição, foi muito bom ter contemplado aquelas figuras ali que já estavam esquecidas e tu revivê-las
né, é muito legal, mais uma vez, né? E poder ver a atitude entre pais e filhos ali, tendo exatamente aquela mesma sensação que tu tem, né, de relembrar, rememorar a tua infância e enxergar eles descobrindo ou redescobrindo aqueles personagens que também fizeram parte da tua vida, mesmo que tenham diferenças de faixa etária ali. Isso é muito legal, muito gratificante. E eu sugiro que a exposição não acabe, que ela tenha continuidade, que vocês, né, futuramente venham a talvez convidar outras pessoas, outros expositores, mas que venham complementar mais a ideia da exposição. E justamente na época, no mês de outubro, Dia das Crianças, é muito boa. Eu vi pais, eu vi mães mostrando aos seus filhos os programas que eles assistiram na infância, e eu vi a surpresa e a empolgação nas crianças ao descobrirem aqueles personagens que nós conhecemos há muito tempo. E é de certa forma inevitável a gente não se enxergar nessas crianças por meio desse sentimento e voltarmos a ser crianças, né, novamente. E eu sou grato, cara, aos meus amigos que me ajudaram nessa declaração de amor à nostalgia. Quando acordo